Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Esse é um texto também um tanto longo, mas eu quero me ater mais em alguns detalhes acerca do templo, principalmente o seu significado, sua importância, e como isso é importante também para nós. Vamos ler o capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Capítulo 8, de 1 a 11. Consagrou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, como a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes, os levitas, é que o fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até ao dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Todos os sacerdotes saindo do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Esse é um momento importante, irmãos. Depois de 7 anos de construção, de obras, finalmente o templo está pronto. E a partir desse momento ele se torna o centro de adoração de Israel. Isso acontece no que o texto diz na ocasião da festa. Essa festa é a festa dos tabernáculos, que é uma das festas no 7º mês, que é o mês Etanim, que fica entre setembro e outubro. Nesse período, no 7º mês, o início do ciclo das festas em Israel. Primeiro, a festa de Yom Teruah, que civilmente é chamado de Yom Kippur, Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do ano, festa das trombetas. Depois tem a festa, o dia do Yom Kippur, que é a festa, que é a expiação, né, por Israel. E depois vem a festa dos tabernáculos, né, e finalmente termina com a festa do Pentecostes. Então é nesse momento, nesse ciclo de festas, em que o templo é terminado e ele é consagrado por Salomão, para a partir daí se tornar o centro de culto e de adoração a Deus. E é interessante nesse texto, né, que ele fala assim, que subiu a arca da aliança. Né? Quando se refere a Jerusalém ou ao templo, sempre sobe, você nunca desce para Jerusalém. Mesmo que você more ao norte de Jerusalém, né, na região da Galileia, ou naquela época na região, né, de Dan, que era a parte mais norte, você sempre que se referencia a Jerusalém, você sempre se referencia como eu vou subir a Jerusalém. Não importa onde você esteja, você sempre sobe para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém passa a ser o centro, o ponto ápice de toda a vida do israelita. Não só política, né, mas também, principalmente, né,
a questão espiritual, a questão da adoração. E, nesse momento, Salomão congrega toda a liderança de Israel, né, como ele fala, os cabeças das tribos. Cada tribo tinha um patriarca. Então, ele chama todos os príncipes de Israel e juntos fazem a Arca da Aliança subir. E, junto com a Arca da Aliança, eu vejo que ele sobe também os utensílios do templo, do tabernáculo. Inclusive, o próprio tabernáculo sobe junto. Veja o que ele fala no versículo 4. E levaram para cima com a tenda da congregação. Então, a tenda da congregação é o tabernáculo. Então, eles levaram tudo para cima. E os utensílios sagrados que havia nele. Então, agora, o tabernáculo, finalmente, ele é aposentado. Ele é aposentado, e, a partir daí, tudo se dá no templo. Então, faz toda a transferência de todos os utensílios, de todas as coisas, para ali para o templo, porque, a partir desse momento, né, é o templo que vai ser o foco das atenções e de todo o culto, toda a adoração, todos os sacrifícios serão ali. Então, esse o último ato de todos, né, é levar a Arca da Aliança. Quando tudo é levado, a tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo é levado, todos os utensílios é levado, a última coisa que falta era a Arca da Aliança. E Salomão ele reúne os sacerdotes levitas para levar a arca. Eu acho que ele lembrou da experiência que o pai dele teve quando tentou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, de modo errado, né? E houve aquele incidente com Uzá, né? que foi morto porque tocou na arca. Então, ele teve que... Agora ele tomou um pouco mais de cuidado, chama os sacerdotes, chama os levitas. Eu falei, agora vamos fazer a transferência, a peça mais importante, né, que era a Arca da Aliança. Né? E assim, irmãos, cumpre aquela profecia, né, que Moisés tinha dito ao povo de Israel no capítulo 12 de Deuteronômios, né, Deuteronômio 12, 3 e 4, né, que ele diz, guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no local que o Senhor escolher. Numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Esse local é Jerusalém. Esse local é onde Davi comprou a eira de Araúna, capítulo 24 de 2 Samuel. Ali ele decide, né, por revelação de Deus, que ali seria o novo local. E agora esse local se torna o cumprimento dessa profecia. Esse local é o lugar onde Deus escolheu. Né? Agora, o que significa esse lugar? Por que isso? Né? O que acontece nesse lugar? O que tem de importância nesse lugar? Né? Há 4 pontos importantes acerca desse lugar, que é importante nós entendermos. Inclusive, para entendermos a relevância desse santuário, não apenas para Israel antigo, mas para nós também. Então, o lugar que o Senhor escolheu é um lugar onde a realidade de Deus se manifesta. Veja o versículo 10 e 11. Quando eles consagraram, né, quando os sacerdotes saíram dentro do templo, quando eles terminaram de levar as peças para dentro, quando terminaram de levar a Arca da Aliança, depois daquele sacrifício todo, o que acontece? Versículo 10. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar. Por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. O templo desempenhava para Israel um papel vital que ajudava os israelitas a experimentar e a vivenciar, né, a presença
de Deus, a realidade de Deus. Deus não é um Deus etéreo, não é um Deus de apenas uma concepção teológica ou filosófica. Deus é um Deus presente, um Deus vivo. Ele se manifesta. E aqui nós vemos a manifestação de Deus no meio do templo. Por isso que a casa era chamada Casa de Deus. O templo, ele refletia de forma bastante profunda a consciência da presença de Deus por parte dos israelitas. E isso trazia uma compreensão da responsabilidade que cada israelita tinha para com Deus. Ali era a casa de Deus. É como nós temos, quem mora em casais, principalmente, né? Às vezes você está na casa, o cônjuge está em outro cômodo, você tem a noção de que a pessoa está ali. Você tem essa percepção. Né? Então, aquela casa, a casa de Deus, aquele santuário, trazia ao povo essa percepção, né? Essa compreensão da presença de Deus. Deus não está longe. Deus está aqui. A casa é aqui. E a presença dessa nuvem era a comprovação desse compromisso de Deus para com Israel. Essa nuvem não era algo novo. Essa nuvem, Israel já tinha conhecimento dela desde o tempo que Deus libertou o povo do Egito. Abra comigo em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Essa nuvem era uma forma visível e concreta do povo perceber. A nuvem não é Deus, mas a nuvem ela é uma manifestação de Deus. Capítulo 13, versículo 21 de Êxodo. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem. Então, essa nuvem já era conhecida por eles, desde a saída do Egito, para guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para o iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, aquela nuvem mostrava a presença de Deus com eles. Por onde eles caminhassem, aquela nuvem estava junto deles. Então, eles tinham essa presença com eles. E essa nuvem, ela indicava o caminho, ela mostrava o caminho. E protegia o povo. Quando o exército do faraó tentou buscar o povo de volta, essa nuvem ficou entre Israel e os egípcios. E era interessante que, do lado dos egípcios, essa nuvem trazia trevas, eles não conseguiam enxergar o que estava na frente. E isso impedia com que eles avançassem. Mas, pelo lado de Israel, era uma nuvem iluminada, que iluminava o caminho e permitia que eles caminhassem à vontade. Então, aquilo era uma presença muito concreta de Deus ali no meio deles. Né? E, além disso, eles caminhavam na direção que a nuvem dava. Então, uma das funções da nuvem era dar direção e a outra era dar proteção. Além, depois, ainda vai ter mais uma função, que é trazer provisão, porque da nuvem veio o maná. Né? Então, essa nuvem era a própria presença de Deus. Não é Deus, entendam isso, é uma manifestação, é o que em teologia se chama teofania. Deus se manifesta através da nuvem e age através da nuvem sobre a nação de Israel. E eles percebiam essa presença. E quando Moisés construiu também a tenda da congregação, né, o tabernáculo, essa nuvem também se manifestou. Em Êxodo 40, 34, ele fala assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que é o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Da mesma forma que encheu o tabernáculo, encheu o templo. Então há uma continuidade aqui, não é um outro Deus, é o mesmo Deus que se manifesta. É o mesmo que Deus está com eles. Isso produz essa consciência da presença de Deus. Porém, tem um detalhe. Essa consciência, ela produziu uma certa resposta meio contraditória. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eles tinham a presença de Deus, percebiam essa presença de Deus perto, ao mesmo tempo, eles também tinham uma certa distância de Deus. Veja só o que fala Deuteronômio 12, 18.
mais comerás perante o Senhor, no teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus te escolher. Então, perante o Senhor. Então, existe a presença de Deus ali, né? Então, Deus está presente. Então, há uma proximidade de Deus, né? Mas aí ele continua, né? Teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, os levitas que moram na cidade, perante o Senhor teu Deus, te alegrarás em tudo que fizeres. Então, essa percepção, essa proximidade de Deus, também trazia alegrias com eles. Então, era bom para Israel sentir a presença de Deus. E Deus falou assim, venha comigo, se aproxime de mim, perante a mim, e se alegre. Por isso que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, porque Deus está presente, né? Isso essa proximidade é o que a gente chama de imanência. Deus está presente. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eles tinham essa percepção de proximidade, havia uma certa distância entre eles, né? Havia o próprio edifício, a própria construção do prédio, a própria disposição dos cômodos, trazer uma certa dificuldade em chegar na presença total de Deus. Lembra que o tabernáculo na parte interna, assim como no templo, tinha um cômodo ao fundo chamado Lugar Santo dos Santos. Ali ninguém podia se aproximar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, que é o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, que ele podia entrar lá uma vez, na verdade ele entrava 2 vezes no mesmo dia, né? Uma vez ele levava o sangue do cordeiro para a expiação do seu próprio pecado, depois uma segunda vez pela expiação do pecado do povo, e apenas tão somente. Então havia uma certa distância com Deus. E aquela distância só podia essa proximidade mais íntima com Deus só podia ser feita através dos sacerdotes, né? Veja que fala o versículo 27 do capítulo 8. Ele fala assim, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, aquele tabernáculo, embora representasse a presença de Deus, ela não é a plenitude da presença. Ainda há um certo distanciamento, né? Porque Deus ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. No versículo 30, ele vai mais longe. No versículo 30, ele diz, ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Então, até aqui, ainda há uma distância entre o homem e Deus, porque Deus habita no céu, né? Mas isso reflete essa característica de Deus, ele ser presente, né, que a gente chama de imanente, presente, mas também transcendente, que ele está além da nossa capacidade. Então, os israelitas comuns, eles não tinham como entrar naquele lugar, né? Somente os sacerdotes. Então, toda a experiência que eles tinham com o transcendente de Deus era através dos sacerdotes, através dos levitas, que tinham acesso à parte interna do templo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, a parte mais interna ainda. Então, eles só tinham essa percepção, essa experiência, através de intermediários, através de pessoas que ficavam entre eles e Deus, que são sacerdotes, que a gente chama hoje de, não é intermediário, é intercessores. Intercessor significa estar entre, né, entre pessoas. Então, os sacerdotes eram os intercessores. Eles representavam o povo, a Deus, dentro do tabernáculo, mas o povo mesmo tinha uma distância. Então, Deus havia se aproximado deles, mas o caminho até Deus ainda estava bloqueado. Não de forma plena, né, mas estava bloqueado. Não era acessível a qualquer pessoa. Então, toda a percepção que eles tinham da realidade de Deus era através do tabernáculo de modo externo. Havia alegria, né? E é interessante que esse momento
é um momento de festa, é uma das festas mais importantes de Israel, que é a festa dos tabernáculos, que é justamente a festa que celebra a libertação do Egito, né? Então, o templo, o santuário, ele vai trazer para o povo de uma forma um pouco mais fixa, porque antes o tabernáculo era móvel, ele ficava em cada lugar, né? Agora não, agora ele está parado, centrado, localizado num ponto fixo. Então, aquilo era uma referência para os judeus e para todos os povos. Então, o lugar que Deus escolheu, ele refletia a realidade de Deus. Era o lugar onde Deus se realizava e se fazia presente. A segunda importância desse lugar que Deus escolheu é que ele também é um lugar de redenção. Talvez esse seja o conceito mais visível que nós temos acerca do templo e do tabernáculo. Mas quando a Bíblia fala de redenção, ele vai muito mais do que a gente pensa. Vai muito mais além do que a gente normalmente considera, né? Veja o versículo 33 e 34. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante dos inimigos, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti, nessa casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. O que Salomão está prevendo aqui é que o povo poderia se distanciar de Deus. Lembra que lá no capítulo 6, versículo 11 e 12, quando Deus fala, durante a construção, a edificação do templo, Deus fala para Salomão, né? Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus caminhos. Então, quando ele fala assim, quando o povo de Israel pecar contra ti, e ainda fala de conversão, converter, significa que o povo deixou de andar nos caminhos do Senhor. Deixou de cumprir o papel que Deus tinha para eles. Quebrou a aliança com Deus. É interessante, é meio profético, né? Porque ele fala, faz e voltar à terra. Quer dizer, ele está falando de exílio aqui, né? Coisa que vai acontecer alguns séculos depois. Mas ele já está prevendo isso, porque o povo deixou de andar com Deus, deixou de andar nos estatutos, nos caminhos do Senhor, naquilo que Deus tinha estabelecido. Então ele fala assim, se o povo se converter, né? Se converter significa que eles deixaram de andar. Então, nessa condição, né, essa condição era necessária para que a presença de Deus e a proteção de Deus se fizessem manifesta. A presença de Deus e a manifestação da proteção de Deus ao povo era condicional. Então, se o povo sair desse caminho, o povo deveria buscar novamente a Deus, buscar o perdão, buscar a conversão e buscar o perdão de Deus, né? Mas por que isso? Porque Deus é um Deus santo. Deus não vai andar com pessoas que não sejam santas. Entenda que o andar, né, não é simplesmente estar na companhia de. Né? Jesus andou na companhia de pecadores, né? Mas ele veio para chamar os pecadores. Mas quando fala andar, é compartilhar a vida, compartilhar, estar junto. Eu gosto muito de uma frase que Deus fala para Abraão, em Gênesis 17:1, que ele fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então aqui tem 3 elementos. Primeiro, andar com Deus, estar junto a Deus, caminhar com Deus, né? Segundo, na presença de Deus, né? Terceiro, qual é a consequência? Ser perfeito. Por que nós somos perfeitos quando andamos com Deus? Porque Deus é perfeito. Então nós refletimos, o andar com Deus reflete em nós. Quando eu era adolescente, meu pai... Hoje em dia tem os shopping centers, né, os bancos, que você tem um banco até no celular, né,
internet bank, essas coisas, era muito mais fácil. Mas quando eu era adolescente, não tinha nada disso. Então, queria banco, você tinha que ir lá presente. Você tinha que ir lá no caixa, né? E meu pai tinha conta no Banco do Brasil, no centro, ali do lado, na rua paralela aí da 13 de maio. Então, meu pai, uma vez por mês, pelo menos, ele tirava um dia para fazer pagamentos, compras e fazer conta, fazer as coisas no banco e coisa e tal, né? Então, meu pai era todo metódico, militar, né? Então, ele todo metódico. Ele planejava toda a sua ida na cidade, aonde que ele ia primeiro, segundo, terceiro, toda a sequência. E, geralmente, ele levava um dos 3 filhos, os mais velhos. Somos em 6, mas só os 3 que iam nessa época, né, pela idade. E eu era um deles, e eu gostava de ir com meu pai. Só que meu pai tem um problema, né? Ele andava muito rápido como militar, ele sabia que o tempo dele era curto, então ele andava muito rápido. E eu aprendi a andar rápido com meu pai. Aí, quando eu comecei a namorar a Luz ficava louca comigo. Porque ela não conseguia me acompanhar. Ela falava, vai devagar, vai devagar. Hoje não, hoje eu já puxei o freio, né? Mas como é que eu aprendi isso, né? Eu aprendi andando com meu pai. Não é só o andar rápido que eu aprendi com meu pai, é esse planejamento. Você vai fazer alguma coisa, planeja. Se eu vou aqui, vou ali, antes, quando eu sair, antes de eu faço toda a trajetória na mente, nós vamos tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu aprendi com meu pai, andando com meu pai, aprendi com ele. Então, muita coisa que eu tenho hoje, para mim, são coisas que eu aprendi andando com meu pai, vendo meu pai fazer. É isso que Deus está dizendo para Abraão e isso diz para nós. Anda comigo. É interessante que quando você anda muito com uma pessoa, você tem uma tendência natural de você copiar algumas coisas da outra pessoa. Você reflete isso em você. E o que Deus está dizendo é isso, andar na presença de Deus, ter essa comunhão com Deus, para que a gente seja perfeito, porque Deus é perfeito. Se Deus é santo, para ter comunhão com Ele, é necessário que nós também sejamos santos. E para sermos santos, temos que caminhar com Ele, andar com Ele. Por isso que em Amós 3:3 diz, andarão 2 juntos se não houver acordo? Né? Ou, nas palavras de Jesus, uma casa dividida sobre si mesma não subsiste. Então, para andarmos com Deus, nós precisamos de viver em santidade. Agora, viver santidade não é ter aquela auréola na cabeça, mas é fazer a vontade, andar nos estatutos de Deus, andar no caminho do Senhor, fazer a sua vontade. Né? Agora, a função redentiva, ela tinha 2 aspectos. O templo trazia isso. O templo exigia santidade. E para ter santidade, exige andar com Deus. E a função redentiva do templo ela tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é o que a gente mais conhece, que é o que eu chamo de aspecto objetivo. Ou seja, é através do sacrifício do altar feito por nós. Ali havia um altar onde a primeira coisa que a pessoa precisa fazer em qualquer tipo de adoração era um sacrifício pelo perdão dos pecados. Então, aquele altar, ele trata objetivamente do pecado cometido, que precisa ser expiado. Nós não podemos chegar na presença de Deus com pecado. Nós precisamos primeiro ter a expiação, ter a redenção do nosso pecado, para podermos chegarmos a Deus. Ninguém pode chegar a Deus da forma que está. Então, a função objetiva era essa, tratar do pecado de forma objetiva. É ver o sacrifício e entender o resultado do nosso pecado em nossas vidas. E ele é algo feito por nós, através do sacrifício. Agora, ele tinha um outro aspecto que é mais importante, que é o aspecto subjetivo. O que significa isso? Que através da nossa obediência contínua aos mandamentos e da rejeição de todos os outros deuses, ele trata da nossa natureza pecaminosa. Ele trata daquilo que está errado em nós e que precisa ser transformado em nós. Não adianta simplesmente ir lá pedir perdão, lá pedir perdão. Deus não quer simplesmente o sacrifício.
Deus quer transformação. O que nós perdemos é a nossa natureza santa que nós tínhamos antes do pecado. E o que afeta isso é a nossa conduta ética, a nossa conduta moral. E é isso que Deus quer transformar em nós. É por isso que lá em Romanos 12, fala transformar da renovação da nossa mente. Então a redenção não se dá somente no perdão do pecado, mas na transformação da nossa natureza pecaminosa. E o templo mostrava isso. Mostrava que era necessário o povo ter uma transformação de vida. E isso, às vezes, é um pouco mais difícil a gente enxergar, porque nós temos a tendência de achar simplesmente que pediu perdão, fez lá o sacrifício, está tudo certo. Mas o objetivo de Deus é que não haja sacrifício no templo. Porque o sacrifício ele veio para substituir algo, ou para consertar algo, mas o objetivo é que o algo não quebre. O objetivo é que nós não pequemos. Então, o sacrifício ele veio para contornar um problema. Mas a solução do problema não é o sacrifício, a solução do problema é andar com Deus. É ter essa transformação dentro de nós, que o templo também nos indicava. Por isso que quando Deus fala com Salomão, ele põe uma condicional, se andares. Então, assim como no tabernáculo, o altar do sacrifício era a primeira peça que o israelita encontrava. Ele ocupava exatamente a entrada do templo. Entrou no templo, a primeira coisa que ele vê é o altar, para trazer essa consciência da nossa condição humana. Lembrando sempre que que quem entrava naquele templo, qual era a condição necessária para ele continuar na presença de Deus. Ele nos traz à memória a nossa realidade como pecadores. Ele traz a nossa consciência, o que nós somos e o que Deus é. E nós não podemos chegar a Deus daquela forma. Por isso que o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava lá, primeiro ele tinha que levar o sangue do cordeiro que tratava do pecado do sumo sacerdote. Primeiro o perdão dele, para depois ele poder trazer o perdão do povo. Então, a primeira coisa é o pecado que tem que ser tratado. E o templo nos traz essa consciência de que nós, para nos aproximarmos de Deus, precisamos tratar a nossa natureza pecaminosa. O terceiro ponto que o templo nos traz é que ele era um lugar de comunhão, e não somente para os israelitas, mas para todos os povos. Versículo 41 e 43. Salomão não se esqueceu dos estrangeiros, dos gentios. Versículo 41 e 43. Também ao estrangeiro, que não for do seu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para essa terra, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta terra, essa casa que eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. É interessante, irmãos, que quando a gente lê os capítulos anteriores, nós vemos que aquele templo, a maior parte da mão de obra não foi de israelitas, foi de estrangeiros. A maior parte do material veio de fora. Parte do material veio de Israel, mas parte veio de fora. Foi importado. Muitas das mãos de obra especializada não era israelita. E o que eu entendo disso é que Deus permitiu que isso acontecesse
para que essas pessoas estrangeiras, quando viessem para aquele templo e ajudando a construir, enxergasse, entendesse a grandiosidade daquela obra, entendesse de forma indireta também a grandiosidade do Deus que está sendo homenageado através daquele templo. E agora Salomão não fecha as portas para ele. É interessante quando a gente chega lá no Novo Testamento, parece que os judeus daquela época fecharam as portas para os gentios. Né? Mas o objetivo nunca foi esse. Nunca foi fechar, foi sempre abrir. O objetivo é que Deus fosse conhecido entre as nações. Então ele falou assim, olha Deus, eu não quero que eles simplesmente venham aqui ajudar a construir, vão embora, acabou, Feliz Natal, bom ano novo para você. Mas eu quero que eles participem da tua presença. Eu quero que eles participem das bênçãos. Lembra que Deus falou para Abraão, quando chama Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso não precisou esperar Jesus voltar, não. O templo estava aberto para os gentios. Quem fechou o templo para os gentios não foi Deus. Foi o próprio povo de Israel. Mas Salomão entendeu essa grandiosidade. E veja que os povos vão ouvir o seu nome. Os povos vão temer pelo teu nome. Os povos vão se aproximar de ti por causa do teu nome. Então, quando ele vier aqui, por reconhecer a tua grandiosidade, por reconhecer quem tu és, que o Senhor também o ouça. Que o Senhor também atenda a sua oração. Para que o teu nome seja conhecida em toda a terra. Por isso que no versículo 60, ele conclui isso, né? Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há nenhum outro. Lembra que nessa época, até hoje, né, existe muita politeísmo. Então, cada nação tinha o seu Deus, às vezes os seus deuses. Às vezes é no plural mesmo. Então, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, olha, para que o povo entenda que só existe um Deus, e é o Senhor. E que o Senhor, que se manifesta no povo, que se manifesta nesse templo, é um Deus vivo. Não é como os outros deuses, que não fazem nada, que não tem poder nenhum, que, como diz o salmista, né, tem pés, mas não andam, precisa ser carregado. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvido, mas não escuta. Mas o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é o único Deus. E que eles, quando se aproximarem daqui, entendam isso, vejam essa revelação, assim como nós temos essa percepção da tua realidade, da tua presença no meio de nós, que eles também tenham. E para que toda a terra saiba que existe um Deus que é verdadeiro. E que esse é o Deus que está sendo, a quem está sendo dedicado esse templo. Então, o templo também chamava a atenção para que houvesse comunhão, né? Não somente entre os judeus, mas também para os gentios, que os gentios também venham, né, e participem disso. Como eles participaram na construção, nas coisas materiais, que eles também participem das coisas espirituais. E o quarto ponto, que eu acho mais interessante, que é o lugar onde Deus escolheu é um lugar de eterna revelação. Versículo 13. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Ou seja, a palavra-chave aqui é eterna. Né? Hoje a gente sabe que não existe mais templo. O templo se foi. Mas é interessante que, como é que Deus pode habitar num templo? Né?
Paulo, né, quando vai para Atenas, ele faz a sua prédica aos atenienses, né, ele fala que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. E ele estava diante de um grande santuário, né, em Atenas. Ele falou assim, olha, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, como é que nós podemos entender essa questão da eterna habitação de Deus? Se ele não habita em santuário. Porque o santuário hoje não existe. No ano 70 depois de Cristo, ele foi totalmente destruído. Só sobrou umas paredes lá, as partes, mas ele já está destruído. Mas quem nos responde isso é Hebreus, o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Ou seja, aquele templo, ele é apenas uma figura, é apenas uma imagem, apenas uma sombra. Ele apenas reflete a realidade, ele não é a realidade. Ele não é o que é verdadeiro, ele apenas reflete. Ele é só uma figura. Por isso que tanto o templo quanto o tabernáculo, ambos, que exerceram a sua função no seu devido tempo, o tabernáculo 480 anos, eles sempre apontavam por algo maior, uma revelação maior. Porque tudo aquilo era temporário. Os próprios sacrifícios eram temporários. Os sacrifícios tinham que ser executados todos os dias, o tempo todo. Era a repetição das coisas. Então ele apontava para algo maior, algo muito mais além daquilo que eles estavam vendo. O capítulo 8 de Hebreus, versículo 1 e 2, ele diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, não o homem. Se Deus não habita em casa feita por mão humana, então ele não vai habitar fisicamente em lugar nenhum, porque ele não conseguimos isso. Mas por que ele habita em nós? Porque nós não fomos feitos por mãos humanas. Quem é que fez o homem? O mundo diz uma coisa, né? Mas como a palavra hoje em dia é muito usada, né? Isso é uma questão de narrativa. Mas quem fez o homem foi o próprio Deus, com a sua própria mão. Ele não disse, façamos o homem, e o homem se fez. Não foi assim. O homem foi feito pela mão humana. Então, a casa que Deus está falando, a casa a quem o templo, o tabernáculo está apontando, não é uma casa física, é uma casa espiritual. A promessa, veja, a promessa que Deus fez para Davi, no capítulo 7 do 2 Samuel, foi que o descendente dele construiria uma casa eterna. Então, não é uma casa física. Pedro vai explicar isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A verdadeira casa não é aquela. A verdadeira casa são vocês. Nós somos a casa de Deus. Veja que ele fala de pedras que vivem. Quando vocês lerem os capítulos anteriores, vocês vão ver que o templo foi construído por pedras. Não por tijolos, por pedras.
A cidade que foi construída com tijolos foi Babilônia, Babel, lá no capítulo 11, 10 e 11 de Gênesis, com Nimrod. Uma cidade construída por homens, para enaltecer o homem. E aí eles usam tijolos, tudo quadradinho, tudo igual. Deus não faz isso, Deus usa pedras. As pedras não têm duas pedras iguais. São lavradas, são preparadas, são trabalhadas por Deus, mas nunca são iguais. Se encaixam perfeitamente. Um detalhe de um se encaixa no detalhe do outro. Por isso que nós não somos iguais. Mas nos encaixamos para que essa casa espiritual seja edificada por Deus. O verdadeiro templo não é aquele que Salomão construiu, nem aquele que Herodes construiu, nem aquele que os judeus até hoje estão querendo construir, o terceiro templo. Mas o verdadeiro templo somos nós. Casa espiritual. Essa sim é eterna. E essa casa, a realidade de Deus, não está mais oculta. Lá na casa, lá no templo de Salomão, ninguém podia se aproximar na parte interna, só os sacerdotes, era tudo através de intermediários. Mas hoje não, irmãos. Veja que Mateus 1, 22, 23. Nunca a realidade de Deus foi tão concreta quanto temos hoje. Mateus 1, 22, 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho. Ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora Deus está fisicamente presente. Essa é uma profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Agora Deus está presente fisicamente. Agora você vê Deus. Quando os discípulos falaram para Jesus, mostra-me o Pai, o que ele respondeu? Como mostra o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Agora é Deus presente mesmo. Não apenas numa nuvem, não numa manifestação de glória, mas a glória presente. Você pode olhar, você pode tocar. Não foi que Tomé fez, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Né? Crer para ver ou ver para crer. Né? Mas ele pode tocar fisicamente. O Emanuel, Deus conosco. E por que isso foi possível, irmãos? Porque a eterna redenção aconteceu. Aquela redenção que se tinha no templo era temporário. Era substituto. Por isso que a gente fala morte vicária, a morte que se toma o nosso lugar. Aqueles animais morriam por nós. Mas veja Hebreus 10, 12. A eterna redenção foi realizada quando o sacrifício eterno também foi realizado. Veja que Hebreus fala, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Agora, o que ele diz aqui? Um único sacrifício. Um único sacrifício pelos pecados. Na antiga aliança, os pecados eram encobertos. O conceito do Antigo Testamento de expiação é cobertura. Daí o nome Yom Kippur. Kippur significa isso, cobrir. Mas quando Jesus veio, João Batista olhou para Jesus e disse para os discípulos dele, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira, ele não cobre. Porque o anterior, até então, era temporário. Aqueles sacrifícios eram substitutivos, que se davam no templo, e o templo também era substitutivo. Era só uma representação, é uma figura da realidade, que é espiritual. Mas Jesus, veja, que é um único sacrifício. Foi o único sacrifício que Deus aceitou de forma plena. Foi o único e último sacrifício. Para que nós pudéssemos ter esse caminho até Deus.
E como é que esse caminho foi aberto? Através do véu que foi rasgado. Mateus 27, 51. Como diz a música, o véu que separava, já não separa mais. Veja, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E esse véu não era um véu de cetim, de juta, sei lá o que for. Era tecido grosso. E ele tinha 9 metros de altura. E o texto diz, eu não sei quem viu, eu fico imaginando quem estava lá dentro, algum sacerdote, algum levita, que deve ter tomado um susto. Porque alguém contou para eles. Porque eles não viram o véu rasgado, eles viram o véu rasgando. Veja, como é que ele sabe que o véu foi rasgado de cima para baixo? Alguém viu. Porque se ele simplesmente vê o véu rasgado, você não sabe se foi de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas alguém estava lá dentro, alguém viu. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, e de repente escuta um barulho, quando o cara olha, o véu rasgando. E o que significa isso, irmãos? Que aquilo que separava o lugar santo do Santo Santos não separa mais. O acesso está pleno agora. O acesso, o caminho está aberto. Na antiga aliança, lá no templo, aquilo impedia que qualquer pessoa tivesse acesso ao Santo dos Santos, que representava o trono de Deus. Por isso que o salmista diz, aquele que está entronizado entre os querubins. O que é isso? É o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, que tinha 2 querubins, um voltado para frente do outro. Aquele que está entronizado entre os querubins. O propiciatório simbolizava a presença de Deus, o trono de Deus. E ninguém podia entrar lá. Lembra o que aconteceu com Uzá? Quando ele tocou na arca, ele morreu. Agora não, irmãos, o caminho está aberto. Agora, toda a realidade de Deus está disponível a nós. Toda a redenção que Deus tinha prometido está disponível a nós. Toda a comunhão que Deus tinha prometido está disponível a nós. A redenção de forma plena, não apenas pelos pecados, mas pela transformação de vida, está disponível a nós. O templo não era simplesmente uma construção física, arquitetônica, uma obra de engenharia civil. Mas era uma mensagem de Deus para nós. É um memorial para nós, é uma lição para nós, é uma construção divina. Uma construção espiritual que transcende muito mais a questões físicas. E para concluir, irmãos, capítulo 10 de Hebreus, 19 a 22. Tudo isso foi preparação de Deus para nós, irmãos. Deus nos mostrando a sua realidade e mostrando a nossa realidade. O projeto de Deus sempre foi que ele tivesse comunhão com o homem. Deus não criou o homem e abandonou o homem. Se vira. Mesmo depois que o homem pecou, Deus não falou assim, se vira. Você decidiu isso? Então o problema é teu. Deus não fez isso. Deus, quando viu a condição do homem, a primeira coisa que ele fez foi um sacrifício a favor do homem. O homem colocou roupas usando folhas de figueira. Mas Deus falou assim, isso aqui não resolve o teu problema. Eu vou te mostrar o que resolve. Ele matou um animal, pegou a pele daquele animal e nos cobriu. Daí a ideia de Kippur. Cobriu a nossa vergonha. Agora Deus não fez isso mais. Ele tirou a nossa vergonha. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No lugar mais íntimo da presença de Deus. No lugar inacessível.
Meus irmãos, aquilo ali era um mistério. Depois que o véu foi rasgado, acabou o mistério. Deus nunca quis que esse mistério permanecesse. Deus sempre quis se revelar. Aliás, a Bíblia é um livro de revelação. Ele não prova que Deus existe. Ele parte do princípio que Deus existe. Ele diz, no princípio criou Deus. E já sai do ponto de partida de que Deus existe. É um Deus que se revela. E quer se revelar. Então ele não desistiu do homem. Por isso que ele fez todo esse trabalho. O templo nos remete a isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu que foi rasgado, isto é, pela sua carne que foi rasgada, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que somos nós, é a igreja, é o povo de Deus, é você. Aproximemo-nos. Deus está nos convidando a aproximar dele, sentar à sua mesa, se alegrar. Lembra que ele fala? Ali se alegrareis. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração o quê? Purificado, transformado. A verdadeira redenção está na transformação da nossa natureza. De má consciência e lavado o corpo com água pura. Infelizmente, o povo de Israel não entendeu muito bem a lição. O que eu acho bonito no judaísmo é que eles têm muitos simbolismos. Mas esses simbolismos são memoriais. São elementos que nos fazem recordar e lembrar coisas. Gravar ideias, gravar princípios nas nossas vidas. É o caso da Santa Ceia. Jesus, quando estabeleceu a ceia, ele diz fazer isso em memória. Para que nós nos lembremos do seu sacrifício, nós nos lembremos quem ele é, o que ele fez por nós. O problema é que quando nós transformamos isso num amuleto, nós endeusamos isso. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Idolatrou o templo. Mas o templo não deve ser idolatrado. Deve ser compreendido e as suas lições aplicadas em nossas vidas. O templo não veio para atrapalhar e dificultar o acesso nosso a Deus. Pelo contrário, ele veio abrir esse caminho. Ele veio trazer a oportunidade de nos achegarmos a Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos compreender muito melhor qual era a função do templo e qual é a nossa função aqui. O que Cristo fez. Então nos acheguemos com intrepidez. Nós temos acesso à sala do trono. Nós temos acesso à presença de Deus. Agora, aquele caminho que estava dificultado, que estava impedindo qualquer pessoa entrar, agora não está mais, está limpo. E agora entremos com intrepidez no lugar santo dos santos, na presença de Deus, da forma correta. Mas Deus não vai aceitar qualquer um. É aquele que se purifica, aquele que se limpa da má consciência, coração transformado. Não só perdoados os nossos pecados, mas transformado pelo poder do Espírito Santo em nós. O templo tem um significado muito grande, irmãos, quando a gente percebe isso. Por que que Deus escolheu um lugar? Por que que Deus fez questão de ter um lugar? Para que Ele pudesse se revelar a nós de forma plena. E para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, aproximarmos dEle, por sermos a sua criação, sermos filhos de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé?
Vocês têm sorte que eu não sou pastor Fernando, viu? Porque senão ele fala assim, vamos cantar tal música. Aí eu vou colocar a Agatha aqui. Enquanto eu estava preparando isso, lendo, estudando um pouco, veio umas 10 músicas, né? O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, né? O próprio texto de Salmo 84, né? Nos teus tabernáculos, né? É maravilhoso isso. Graças a Deus que pessoas entendem isso, né? E nos ajuda a compreender e transformar isso em música para que nós... Eu acho muito didático as músicas, boas músicas, né? Principalmente essas baseadas na Bíblia, né? Porque elas nos ajudam a gravar melhor, né? Manter em nossa mente essas verdades em nossas vidas, né? No Santo dos Santos, a fumaça se esconde, né? E que Deus te envolva com a sua fumaça, né? Com a sua nuvem de glória, né? Que Ele faça em você uma habitação, né? A gente usa muito aquela palavra Shekinah, né? A palavra Shekinah significa habitação de Deus. Você é a Shekinah de Deus. A palavra Shekinah significa Shekem e Yavé, Deus. Shekem, Deus, habitação. Habitação de Deus. Você é a Shekinah de Deus, porque Deus habita em você. Deixa que a presença de Deus, a fumaça de Deus, se manifeste em você. Amém? Senhor Deus, como diz o salmista, Senhor, quão maravilhosos são os seus tabernáculos. Porque ela revela muita coisa disso, Senhor. A tua grandeza, a tua majestade, a tua santidade. Mas acima de tudo isso, Senhor, Ele revela o teu amor por nós. Revela toda a tua plenitude a nós. Nós não temos compreensão, capacidade de entendermos tudo isso, Senhor, mas queremos viver a tua realidade em nossas vidas. Queremos nós sermos a tua Shekinah, a habitação, a tua morada em nós. Queremos que a fumaça, essa nuvem de glória que se manifestou no templo e no tabernáculo, enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto, que eu quero que essa mesma nuvem de glória se manifeste no meio do seu povo, Senhor. Que nós sejamos templos do Senhor. O véu já foi rasgado. Queremos viver a plenitude da tua glória. Queremos viver a plenitude da tua presença em nós. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Não queremos entrar na mesma armadilha que Israel caiu. Mas como teu povo, pedimos também por eles, Senhor, para que eles entendam essa revelação, eles entendam a importância que foi o templo, para onde está apontando isso tudo, Senhor. Que o Senhor faça uma obra em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor encontre em nós espaço para o teu Espírito Santo nos trabalhar em nós, para que, como diz Salomão, as nações vejam a tua glória ser manifestada em nós. Abençoa teu povo, Senhor, durante toda essa semana que se segue. Que o Senhor, teu Santo Espírito, esteja ajudando cada um, orientando, levando cada um a realizar a tua vontade. Que o Senhor nos abençoe com tua graça, com o teu poder, Senhor. Assim como o Senhor foi com Israel, aquela nuvem de glória acompanhando eles, para protegê-los, para guiá-los e para supri-los. Que o Senhor também guie o teu povo pelos caminhos que nós andamos.
Proteja-os de todo o mal, Senhor. Não deixe que as armadilhas do inimigo nos peguem. E que o Senhor traga provisão em todas as áreas da vida, não só material, Senhor, mas emocional e espiritual. Que a tua nuvem de glória, Senhor, se manifeste no seu verdadeiro santuário, que é o teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.